Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Rinildo de Paula, sou professor e biólogo. E estou de volta para te ajudar com as atividades do PET. Como é que foram de férias? Tudo bem? Espero que tenham recarregado aí as energias para um novo ano, apesar de algumas mudanças no PET. Espero que vocês estejam animados. Então vamos lá? Bom, como eu falei, o PET trouxe algumas mudanças para essa versão, né, 2021. E eu não sei se vocês perceberam, mas ele está bem mais curto, bem mais resumido. E isso se deve exatamente à pontuação. Agora, o seu professor, ele terá um contato mais direto com você e ele fará os complementos que achar necessário, tanto quanto a matéria, quanto as notas. Então, o PET agora vale 60 pontos e o complemento do seu professor, tanto na frequência, né? 60%, na verdade, não é pontos. 60% do peso, né? Fica com o PET, tanto na pontuação quanto na carga horária. E o seu professor, ele terá aí um complemento com você, vai ter uma interação muito maior. Então, pensando nisso, esse mês e os demais que virão, eu vou fazer algumas modificações dentro dos pacotes, né, dos planos que a gente tem dentro do Seja Membro, exatamente para beneficiar vocês. Então, se de repente seu professor fizer uma atividade, os participantes do clube vão ter uma live onde eu vou poder explicar tanto a matéria quanto ajudar a responder as questões. Então, se você ainda não pertence ao clube, não perca tempo. Clique na abinha Seja Membro e venha participar do clube. Bom, essa é a nossa primeira semana, do primeiro volume, né? Vamos ver quantos que virão. Provavelmente, né, será um por bimestre, então a gente teria 4 volumes, diferente do ano passado, que foram 8, né, mais o PET avaliativo. E essa é uma outra novidade. A partir de agora, o PET será avaliado bimestral, então todo bimestre a gente vai ter uma avaliação. Essa avaliação provavelmente seja feita pelo seu professor. Então, essas atividades, né, elas vêm em 4 semanas, mas como é bimestre, o seu professor deve intercalar alguns complementos, tanto da matéria quanto da atividade. Essa é a nossa primeira semana do volume 1, 2021, e você vai encontrar na página 32 e 33. A primeira questão é a seguinte: o ecossistema é um conjunto de seres vivos e não vivos de um lugar. Um lago, por exemplo, possui peixes, sapos, plantas, moluscos, insetos, seres vivos, que dependem da água, do solo, da temperatura, da umidade do ar, dentro de outros fatores ambientais, os não vivos. A quantidade de água não é constante em todos os ecossistemas. Podem variar de acordo com o clima ou relevo e também a vegetação. Veja a imagem de grande ecossistema brasileiros e os biomas. Figura 3, e responda as perguntas que seguem. Então nós temos aí, né, alguns biomas brasileiros, né, são os biomas brasileiros. E a primeira questão: entre os biomas representados, cite o que possui o maior rio do planeta em volume de água. Então a gente, né, vocês devem saber ou conhecer, se não sabe, é o bioma Amazônia, né? Onde o bioma Amazônia, ele tem a bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do planeta. Então, né, a resposta aí que você vai colocar é só bioma Amazônia. No entanto, né, como o nosso PET e o nosso canal não é só dar resposta, a gente coloca um complemento que vai facilitar aí no aprendizado com o seu professor. Letra B. No bioma Caatinga ocorre longos períodos secos, sem chuva. Explique como a falta de chuva pode afetar os rios e os seres vivos da Caatinga. Na verdade, essa é a característica desse bioma. Ele é um bioma exclusivamente brasileiro.
Então, os rios, né, na maior parte fica seco ou, né, diminui a vazão. Já em relação aos seres vivos, tanto os animais quanto as plantas, né, a flora e fauna, elas vão se adaptar ao clima ou então elas morrem, infelizmente, né, dependendo do período de chuva, né, sem chuva, esses animais eles podem acabar sendo prejudicados. Eles têm uma adaptação, principalmente as plantas, elas possuem, né, um sistema para armazenar água, elas trocam folhas por acúlios, né, que são aqueles espinhos, principalmente, né, típico aí, o cactus. Outros animais também possuem adaptações, mas dependendo, né, do período, se eles se estendem por muito tempo, infelizmente, alguns organismos acabam morrendo. Então, essa seria a resposta. Os rios, né, na sua maioria, ficam secos e ou diminuem a vazão, e os seres vivos adaptam ou se adaptam ao clima, ou então acabam morrendo. É lógico que a gente tem que incluir aí o ser humano, e independente, né, da flora e da fauna, o organismo humano ele tem mais limitações que essas espécies, né, que esses outros organismos. Então, o ser humano ele acaba sofrendo muito mais, com muito mais antecedência do que outros organismos como da flora e da fauna. Número 2. A imagem a seguir, figura 4, mostra o ciclo hidrográfico. Sobre ele é correto afirmar. Então a gente tem aí, né, o ciclo hidrográfico e algumas questões aí, algumas afirmações para a gente verificar se elas estão corretas ou não. A chuva ou precipitação é importante para abastecer o lençol de água subterrânea. Essa está correta. Letra B. A transpiração dos vegetais libera um vapor de água que são absorvidos pelo solo, fertilizando. Não, né, João Prodígio? Se ele está evaporando, né? Se ele libera vapor, ele vai para a atmosfera, não para o solo. A agricultura, então, essa está errada. A agricultura não depende do ciclo da água. Como que não? Ela é totalmente dependente, né? Apesar de algumas tecnologias ajudarem, não, a gente não pode falar que a agricultura não depende do ciclo da água. Então, essa também está incorreta. O solo asfaltado melhora o escoamento da água em curvas do solo. Não, totalmente errado, né, João Prodígio? Isso daí a gente vê inclusive o contrário, nas grandes capitais, onde quase que não tem água para se escoar, a gente tem os problemas de alagamento. Então a nossa resposta correta é exatamente a primeira. A chuva ou precipitação é importante para abastecer o lençol de água subterrâneo. Aí eu trouxe aqui para você, né, sempre como um complemento, como eu sempre digo, mais do que dar resposta é trazer conhecimento, o lençol freático ou lençol de água, e aí um esqueminha, né, como isso funciona. Número 3, nas usinas hidrelétricas, a água do rio armazenada nas barragens é canalizada e conduzida para grandes turbinas. O fluxo dessa água faz com que as turbinas girem e acionem os geradores que irão produzir. Pô, lá no começo já fala que é uma hidrelétrica. Então é lógico que ela vai produzir eletricidade. Energia eólica é do vento. Energia da água, parece que a água que dá energia, mas na verdade ela gera, né, ela gira uma turbina que vai gerar isso. Calor seriam nas termoelétricas, então não condiz, né, com o enunciado que fala de usinas hidrelétricas. É mais ou menos assim que funciona, né? A gente tem uma usina hidrelétrica, onde tem um reservatório, o canal, né, conduz ali ao ducto que vai passar pelas turbinas. Essa turbina gira, fazendo o gerador, né, na casa de força, criar aí a eletricidade. Mais ou menos assim. Bom, como eu falei, né, o PET agora está bem mais resumido. E aí são só 3 perguntinhas, né, exatamente para facilitar a vida do estudante, que no último PET tinha um PET todo mês. Além de ter
diariamente várias atividades de outras disciplinas, eram mais questões. Então, acredito que agora a ideia é reduzir o número de perguntas. O PET é bimestral e você vai ter aí um complemento com o seu professor. Então, o seu professor vai fazer o complemento que ele achar melhor para você. Bom, se mesmo assim ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se eu te ajudei de alguma forma, né? Coloque lá, agradece nos comentários. Não deixe de dar o like, curta e compartilhe. Esse ano eu estou com outras turmas, né? Não só o ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo ano, mas também se você tem algum colega que está no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro científico, ou tem um irmãozinho ou primo menor que você nos anos iniciais, compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva. Não deixe de me seguir também nas outras redes sociais, onde eu vou começar a colocar um material complementar também para vocês. Então, espero ter ajudado todos vocês aí. Se de alguma forma esse vídeo foi útil, não deixe de dar o like, né? Ajuda bastante a divulgar esses vídeos. Espero aí vocês até na próxima semana. Como eu sempre digo, sucesso sempre!